Na verdade, os líderes da dupla monarquia deploraram o assassinato de sangue real. Mas se alguém de sangue real tivesse que ser sacrificado, o arquiduque seria a escolha de todos. É claro que o legítimo herdeiro estava próximo apenas do imperador, a figura mais importante do Império de Habsburgo. Ao assassiná-lo, os terroristas sérvios fizeram um desafio público à própria existência do Império. Se Viena falhasse em responder, ela perderia por negligência. O assassinato não era a razão pela qual a dupla monarquia procurava destruir a Sérvia. O Império Habsburgo queria destruir a Sérvia antes dos assassinatos. Os assassinatos deram a Viena uma desculpa, não uma razão, para passar o desafio dos sérvios para as autoridades austríaco-húngaras, nos Balcãs. Primeiro, a Áustria procurou pelo apoio da Alemanha, que em troca via no confronto austríaco-sérvio uma chance de ouro de assegurar a hegemonia na Europa, atingindo status mundial, enquanto quebra os poderes da Entente que a circula, se prevenindo contra a modernização russa e erradicando os perigos para a Áustria e Hungria. O Kaiser acreditava que, como no passado, eles poderiam manter esse conflito localmente, sem ter que ir à guerra contra outros poderes. O embaixador alemão para a dupla monarquia reportou ao Kaiser: O conde Leopold von Brestow, ministro de Relações Exteriores austro-húngaro, disse-me que tudo apontava para o fato de que os passos da conspiração que derrubou o arquiduque correu junto com Belgrado. Frequentemente tenho escutado aqui em Viena, até entre pessoas sérias, a vontade de que uma ação final seja tomada contra os sérvios. O Kaiser anotou na margem de sua cópia da notícia: agora ou nunca. 4 dias depois, 6 de julho, enviou uma mensagem ao imperador austríaco. O imperador Franz Josef pode descansar seguro de que Sua Majestade irá fielmente apoiar a Áustria e Hungria, como requisitado pelas obrigações de sua aliança e de sua antiga amizade. E com isso, no mesmo dia, o Kaiser voltou em um cruzeiro de verão no iate real nas águas escandinavas. Enquanto a Europa continuava nas suas perfeitas férias de verão, a Áustria foi retirar o dinheiro do cheque em branco alemão de apoio incondicional contra a Sérvia. Obtendo o endossamento da Alemanha, 25 dias após o assassinato do arquiduque, a Áustria enviou um ultimato de 10 pontos à Sérvia. As figuras de liderança militar da Alemanha estavam viajando em julho, bem como o Kaiser, o chanceler e o secretário de Relações Estrangeiras. Depois que os austríacos marcaram uma data fixa para o seu ultimato, Berlim silenciosamente sinalizou para que seus líderes voltassem. E assim fizeram a partir do dia 23 de julho, retornando um por um para não criar um alvoroço. Começaram a debater o que fariam depois. Os mais altos líderes do exército alemão, chefe de estado Helmut von Moltke, ministro de guerra Erich von Falkenhayn e o chefe de gabinete militar Moritz Feinhardt von Lincker estavam entre os vários oficiais-chave debatendo as questões de guerra e paz depois da volta das férias. Para Moltke, os argumentos eram particularmente frustrantes, em parte porque os líderes civis não dividiam sua opinião nem seus objetivos, e em parte por não saberem o que ele sabia. Um oficial saxão que falou com o delegado de Moltke em 23 de julho reportou que ele teve a impressão de que o general do Estado-Maior ficaria satisfeito se a guerra começasse agora. Moltke não tinha medo de uma mobilização russa. Ele sinceramente a desejava. Moltke estava ciente de que o tempo estava se esgotando para o seu país. A Alemanha estava comprometida a seguir a grande estratégia de Moltke. Uma estratégia da qual poucos sabiam. O Kaiser Falkenhayn e até 31 de julho o chanceler alemão Bethmann estavam entre os que não sabiam. Nenhum deles sabia que Moltke já tocava o plano de abertura de guerra. No
No dia 25 de julho, a Sérvia aceitou 9 dos pontos, mas rejeitou em partes a demanda de que oficiais austríacos estivessem envolvidos na investigação do assassinato, declarando a interferência como um desafio à sua soberania. No dia 25 de julho, a Sérvia mobilizou seu exército. A Rússia também confirmou uma mobilização parcial antes de entrar em um período preparatório à guerra no dia 26 de julho. A Áustria foi recíproca, mobilizando-se no mesmo dia. Então, em 28 de julho, a dupla monarquia declarou guerra à Sérvia. Até este ponto, ainda seria possível isolar o problema. Mas a Alemanha continuou agindo para aumentar a tensão e dar dimensões mundiais à crise. Em 29 de julho, a Alemanha demandou a suspensão imediata das preparações russas. Se falhasse nisso, significaria que a Alemanha teria que mobilizar o seu exército. O chanceler imperial alemão Theobald von Bethmann-Hollweg instruiu o embaixador em São Petersburgo. Gentilmente peço a atenção para o fato de que a confirmação de medidas da mobilização russa nos forçará a nos mobilizar. Neste caso, será muito difícil prevenir contra uma guerra europeia. A Rússia não podia consentir submissa sobre a destruição da soberania sérvia ou deixar a influência austríaca no leste e sudeste europeu crescer. Consequentemente, em 30 de julho, a Rússia ordenou uma mobilização geral para apoiar a Sérvia. A mobilização russa começou no dia seguinte, mas não foi o precursor inevitável da guerra. Suas forças poderiam ser necessário ter ficado em seu próprio território por semanas, enquanto as negociações procediam. As ações alemãs aumentaram as tensões. Às 13 horas e 45 minutos de 31 de julho, a Alemanha proclama um Kriegsvorstand, ou perigo ameaçador de guerra. Às 15h30, o governo alemão se direciona à Rússia e à França. A Alemanha se apresenta à Rússia com um ultimato. A não ser que ela se desmobilize entre 12 horas, uma mobilização geral seguirá da Alemanha. O embaixador alemão em Paris é informado que uma mobilização significa guerra. É pedida à França uma garantia de neutralidade. Os acontecimentos estavam rapidamente perdendo o controle. Quando a Rússia falhou em dar uma resposta, a Alemanha ordenou uma mobilização geral. O tempo estava se esgotando. A mobilização em cada país era o momento em que se davam os efeitos dos planos de guerra.